Graça e paz, irmãos. É um gosto estar aqui nessa manhã, uma vez mais, para compartilhar o Evangelho em la carta de Pablo a los Colossenses. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 24 hasta capítulo 2, versículo 5. Entonces, yo invito a ustedes a que abram sus Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículo 24. E pido que os niños mantenham-se em silêncio, pongan sua atenção também na leitura das Escrituras. Este é o momento que vamos a ler a palavra del Senhor e, por lo tanto, é necessário reverência. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edad, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre e ensinando a todo hombre em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem, para lo qual também trabalho, lutando segundo a potência de Ele, la qual atua poderosamente em mim, porque quero que sepais quão grande luta sostengo por vosotros, e por los que estão em Laodiceia, e por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sejam consolados sus corazones, unidos em amor, hasta alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, el Padre, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de la sabedoria e del conhecimento. E isto lo digo para que nadie os engane com palavras persuasivas, porque, aunque sou ausente en el cuerpo, no obstante en espírito estou com vosotros, gozando-me e mirando vuestro buen orden e la firmeza de vuestra fé em Cristo. Hermanos, vamos orar uma vez mais. Padre, te damos graças por inspirar o apóstolo Pablo a escrever essa carta a los Colossenses e também com a intenção de que fuera leída entre los de Laodiceia. Pedimos a Deus que, en el momento em que vamos a exponer as Escrituras, que o Senhor me dê a capacidade de hacerlo com fidelidade a la misma. E a la par pedimos também a Deus que nos dê a cada um de nós a iluminação de tu Espírito, para que podamos entender e aplicar com sabedoria as Escrituras a nosso vivir diário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há dolores que
parecem inúteis. Há ministérios que parecem interrompidos e lutas pastorais que, à simples vista, parecem debilitar a obra de Deus. Sin embargo, em Colossenses capítulo 1, e no texto que acabamos de ler, Pablo nos ensina que o sofrimento não sempre é uma señal de fracasso. A vezes é o caminho por el qual Deus edifica a su pueblo, revela su mistério e preserva a su pueblo de todo engano. Em outras palavras, lo que para o mundo parece pérdida, em las manos de Deus pode convertir-se em instrumento de graça, de madurez espiritual, de afirmação. E nesse passagem, não encontramos o apóstolo cômodo. Onde o encontramos? Encarcelado, gozoso, celoso e pastoralmente consumido por la glória de Cristo e por la madurez de la igreja. Pablo não mira suas cadenas como um obstáculo definitivo, sino como parte de seu chamado, como parte de sua vocação pastoral. Ele entende que seu ministério não consiste em evitar o dolor, sino em servir fielmente a Cristo, aun que seja necessário enfrentar o dolor. A força do texto está em que tudo gira ao redor de uma sola suficiência. Cristo não necessita añadidos e seu povo não necessita outra sabedoria fora de ele. Quando o apóstolo habla de seus padecimentos, quando habla de sua comissão, quando habla de seu ministério, del mistério revelado e de sua luta por la estabilidade de la igreja, não está mostrando que a vida cristiana nos está mostrando que a vida cristiana não se sostiene em recursos humanos, em la força humana, em la sabedoria humana. Não, se sostiene em la plenitude de Cristo. E por isso Colossenses, o texto que acabamos de ler, não é solamente um texto sobre sofrimento ministerial, é também um texto sobre a centralidade de Cristo, a natureza do ministério fiel, a proteção espiritual do povo de Deus frente a todo discurso que promete mais de lo que o Evangelho já oferece. Hermanos, esse sermão pode ser resumido nas seguintes palavras: a igreja persevera com gozo em meio da luta, quando descansa na suficiência de Cristo, quando abraça fielmente o ministério do Evangelho, e quando rechaça todo discurso que pretende completar lo que solo Cristo já ha dado em plenitude. E bajo o título Cristo suficiente para sofrer, servir e guardar a sua igreja, nós vamos considerar três verdades fundamentais no texto. Primeiro, o sofrimento del siervo não compite com a glória de Cristo. Segundo, a predicação apostólica busca formar creyentes maduros em Cristo. E a firmeza da igreja depende de permanecer em Cristo. Com isso dito,
Empecemos com o primeiro ponto. O sofrimento del siervo não compite com a glória de Cristo. O apóstolo Pablo começa este tramo de sua carta com uma declaração que para a mente natural resulta escandaloso. Mira que disse: agora me gozo em lo que padezco por vosotros. E aqui devemos detener-nos. Pablo está em uma prisão, provavelmente em Roma, limitado fisicamente, bajo a vigilância de soldados imperiais e enfrentando um futuro incerto. Sin embargo, o linguagem que o apóstolo Pablo usa não é de autocompaixão, é de júbilo. Sua alegria não é optimismo superficial, é uma alegria teológica, é uma alegria que nasce de saber que seu dolor tem propósito en el plano de Deus para su pueblo, para su iglesia. E Pablo añade uma frase que ha causado muita discussão, muito debate a lo largo de los siglos. Pablo disse: completando em su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que é a igreja. Significa isto que a obra de Cristo em la cruz foi insuficiente? De nenhuma maneira, irmãos. Como herederos de la tradição reformada, nós afirmamos com toda a Escritura que o sacrifício de Cristo é perfeito, completo e definitivo para nossa salvação. Não há que añadir mais nada. Não há nada que o homem, nem sequer um apóstolo, pueda añadir ao valor expiatório da sangre de Cristo. Lo que Pablo está ensinando é que, aunque a obra de la redenção está terminada, a obra de testemunho e a obra de edificação da igreja implica um sofrimento que o corpo de Cristo deve experimentar em la história. Cristo sofreu como el cabeça, a igreja sofre como su cuerpo. Há uma cuota de aflicções que o pueblo de Deus deve atravessar mientras o evangelho avança em um mundo caído. Pablo se vê a si mesmo como alguém que tem o privilégio de levar uma parte pesada de essa carga para que os colossenses e outros gentiles puedan receber a palavra de vida, receber o evangelho de la salvação. E esse conceito se reforça quando miramos outros textos do apóstolo Pablo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo escreve: porque de la maneira que abundam em nosotros las aflicciones de Cristo, assim abunda também por el mismo Cristo nuestra consolação. Em Filipenses capítulo 1, 29, o apóstolo nos recuerda que a vosotros os es concedido a causa de Cristo, não só que creáis em Ele, sino também que padezcais por Ele. O sofrimento não é uma coisa secundária, não é um acidente em la vida cristiana, é uma marca de identificação com Cristo. Pablo não compite com Cristo, ele manifiesta a Cristo através de suas cicatrizes.
Además, Pablo explica a nosotros que su ministerio es una administración o mayordomía que Dios le confió. Y esta palabra es preciosa porque nos dice que el ministro no es el dueño del mensaje, sino un administrador de los bienes de otros. Y me recuerdo que una persona me preguntó, pastor, ¿por qué en pleno siglo XXI los pastores siguen predicando que la relación sexual está reservada para el matrimonio? ¿Por qué no cambia este mensaje? Y yo le dije, porque Dios no ha dado el permiso para que el predicador cambie su mensaje. Así de sencillo. No podemos salir cambiando el mensaje que el Señor nos ha dado, porque no pertenece a nosotros. Dios es el autor de las Escrituras y nos ha encargado de administrarla con fidelidad. Y por eso que el apóstol Pablo habla de que Dios le dio el encargo de cumplir la palabra de Dios, lo cual significa llevar el evangelio a su pleno desarrollo y alcance, especialmente entre los gentiles. El ministerio no es la plataforma para la gloria personal, sino un puesto de servicio sacrificado, donde el ministro debe ser hallado fiel en la manera como maneja las Escrituras. En ese contexto de servicio y dolor, Pablo introduce el concepto de misterio. Por siglos, el plan de Dios de incluir a todas las naciones en una sola familia bajo el Mesías estuvo oculto bajo sombras y tipos, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y el corazón de ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Para los colosenses, hermanos, que estaban siendo tentados por filosofías que prometían secretos profundos, Pablo les dice, el secreto más grande ha sido revelado, y no es una fórmula, es una persona, es Cristo habitando en su pueblo, es la garantía de que la gloria venidera es real. Por lo tanto, el sufrimiento de Pablo no debilita el Evangelio, lo autentica. Las cadenas de Pablo son, por así decirlo, el púlpito desde el cual proclama el Evangelio, y eso es tan valioso que vale la pena perder la libertad física por predicar el Evangelio. El siervo sufre para que la iglesia crezca. Y en ese proceso, hermanos, la gloria de Cristo brilla con más intensidad. Ahora, si el sufrimiento del apóstol prepara el terreno para la iglesia, es la predicación la verdad, es la predicación de la verdad la que construye el edificio de la fe. Y así avanzamos ahora para el segundo punto. La predicación apostólica busca formar creyentes maduros en Cristo. Habiendo establecido la naturaleza de su sufrimiento y su llamado, Pablo describe ahora el contenido y el objetivo de su labor diaria. Pablo dice: a quem anunciamos
amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para apresentar perfeito em Cristo a todo homem. Hermanos, notem a repetição da expressão todo homem. Em la herejía que ameaçava a Colosas, provavelmente se ensinava que solo uns poucos iluminados podiam alcançar a plenitude, pero Pablo rompe com esse elitismo espiritual dessa falsa enseñança e diz que o evangelho é para todos. A madurez é a meta para cada membro do corpo de Cristo. O ministério apostólico não se limita a uma predicação superficial. O apóstolo Pablo usa aqui 3 verbos poderosos: anunciar, amonestar e corrigir ou ensinar. Anunciar é proclamar a vitória de Cristo. Amonestar implica em advertir, em corrigir a mente e o coração quando se desviam. Ensinar é instruir em las doutrinas de la gracia. Um ministério que só busca entretener ou hacer sentir bem a la gente, não é um ministério bíblico. Não é um ministério segundo a vontade de Deus. O verdadeiro pastor deve estar disposto a incomodar com a verdade para proteger ao rebanho del erro. Em nossos dias, poderíamos dizer que o pastor verdadeiro deve estar disposto a incomodar a esta sociedade que está completamente alejada de Deus e que seus princípios e valores são totalmente contrários a lo que nos enseña as Escrituras. O objetivo final é apresentar a cada creyente perfeito em Cristo. E essa palavra perfeito, teleios, não significa uma perfeição sem pecado nesta vida, mas bem significa madurez, integridade, plenitude. Pablo quer, em outras palavras, que os hermanos de la igreja de Colosas deixem de ser niños espirituales, sacudidos por qualquer vento de doutrina, e se conviertam em adultos firmes que conhecem a seu Senhor. E a madurez não se alcança mediante ritos externos ou regras ascéticas, pero a madurez se alcança mediante uma relação profunda e um conhecimento crescente de Cristo. E isto resuena com o que leemos em Efésios capítulo 4:13, donde o propósito de los dones é que lleguemos a la unidade de la fé e del conhecimento del Hijo de Deus, a um varão perfeito, a la medida de la estatura de la plenitude de Cristo. Também recordamos o que Pablo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que nos disse que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabedoria, justificação, santificação e redenção. Hermanos, mira o que vou dizer, põe sua atenção aqui. Se Cristo é nossa sabedoria, então crescer em madurez é simplesmente crescer em nossa união com Ele. E Pablo não faz esse trabalho fundamentado em suas próprias forças. O apóstolo Pablo disse: para lo qual também trabalho, luchando según
la potência de Ele, la qual atua poderosamente em mim. E o término usado aqui por Pablo é luchando. Esse término nos habla de um esforço agonístico, ou seja, um esforço árduo, exigente, como el de um atleta em la arena. O ministério é agotador, hermanos. Requer fatiga e entrega total. Pero o secreto de Pablo é que sua fortaleza encontra-se em Deus mesmo, não em el apóstolo. É a obra de Deus la que opera en el apóstolo Pablo para que siga adelante. Es decir, que Deus obra de tal maneira em seus ministros que su poder se hace evidente em la debilidade de ellos. Pablo se desgasta, pero Cristo lo sostiene. En el capítulo 2, Pablo expande essa luta hacia aqueles que nem sequer conhecem su rostro, como los de Laodicea. El gran deseo de Pablo es que sus corazones sean consolados, que estén unidos en amor. Hermanos, la madurez espiritual no es un tema individual solamente, es un tema comunitario. Una iglesia que conoce a Cristo es una iglesia que se ama. E esse amor é o suelo fértil onde cresce o pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus. E Pablo chega então a uma das declarações mais cortantes contra qualquer forma de sincretismo ou de legalismo. Em Cristo, disse Pablo, estão escondidos todos os tesouros de la sabiduría e del conhecimento. Hermanos, põe sua atenção aqui outra vez. Se todos os tesouros estão em ele, ¿por que ia buscarlo a outra parte? Se temos la fuente, ¿por que cavar cisternas rotas? La sabedoria del mundo puede parecer sofisticada, puede impressionar a uno, pero comparada com Cristo es basura. Todo lo que necesitamos para conocer a Deus, para vivir para Él e para entrar en la eternidade, está depositado en la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero tener el tesouro não significa que não haverá intentos de roubo. Por isso a igreja deve estar alerta contra os discursos que intentam seduzi-la. Assim avançamos para o ponto 3. A firmeza da igreja depende de permanecer em Cristo. O apóstolo chega agora à aplicação direta de sua advertência. E isto los digo para que nadie os engane com palavras persuasivas. Hermanos, Pablo sabe que el erro rara vez se apresenta como algo feio ou evidentemente falso. El erro suele usar um linguagem persuasivo, eloquente, bonito, que suena lógico e atrativo, assim como a serpiente en el huerto del Edén. Os falsos maestros em Colosas, e de igual maneira os falsos maestros de nossos dias,
não negavam a Cristo necessariamente, pero lo apresentavam como insuficiente. Diziam: Cristo é bueno, pero necessitas também esses ángeles, essas regras, essas visões, esse conhecimento superior. Essa é a estratégia mais peligrosa do inimigo. El Cristo e algo mais. Pero Pablo ha sido enfático. Si Cristo es el misterio de Dios, si en Él están todos los tesoros, cualquier cosa que se le añada en realidad lo está restando. La persuasión humana intenta apelar a nuestro orgullo, a nuestro deseo de sentirse especiales o más profundos que los demás. Pero la fe cristiana, hermanos, es sencilla em sua profundidade. Nos aferramos a Cristo e solo a Cristo. E para resistir a esse engano, a igreja necessita de duas coisas que Pablo alaba em los Colossenses: ordem e firmeza. E essas são duas palavras de transfundo militar. El ordem se refere a uma tropa bem disposta, onde cada soldado conhece seu lugar e sua função. A firmeza se refere a um frente sólido, a uma formação que não se rompe ante o ataque do inimigo. Uma igreja que vive em desordem doctrinal ou em indisciplina relacional é uma igreja fácil de enganar. Pero uma igreja que mantém o ordem da palavra e a firmeza em la fé em Cristo é impenetrável, é invencível, consegue resistir. Hermanos, vivemos em uma sociedade onde descrever lo que é um homem e uma mulher já não é uma coisa de comum acordo. Cada um lo interpreta de la maneira que quer. E como igreja de Cristo, devemos ser capazes de manter-nos em ordem da palavra e a firmeza da fé frente a esta nova maneira de viver e de pensar de nossos dias. Não podemos callar-nos, devemos ensinar e tratar de esses temas em la igreja para que os irmãos entendam o reto que temos para viver a vida cristiana em nossos dias. Recordamos aqui as palavras de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Assim que vosotros, ó amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigais de vuestra firmeza. E também, Pablo disse em 1 Coríntios 15, 58, assim que, hermanos míos amados, estade firmes e constantes, crescendo em la obra del Senhor sempre. Hermanos, bíblicamente, a firmeza não é terquedade humana, é estar firmados em Cristo. E Pablo termina dizendo que, aunque está ausente fisicamente, está com eles em espírito. Como pastor que era, seu coração está ligado ao cuidado pastoral de eles.
Su gozo não depende de sua comodidade em la celda, sino de la saúde espiritual da igreja. E isso nos ensina que a verdadeira comunhão cristiana transciende as distâncias. Quando compartimos a mesma fé em el mesmo Cristo, estamos unidos por el mesmo Espírito. El éxito de uma igreja não se mide por seus números ou seu edifício, sino por sua ordem, por sua firmeza, por sua solidez em sua fé em el Senhor Jesucristo. E a advertência de Pablo é tão atual como há 2000 anos. Vivimos em um mercado de ideias espirituais, onde se nos oferecem constantemente palavras persuasivas. Se nos disse que para ser felizes ou ter êxito, necessitamos novas revelações. Necessitamos de técnicas psicológicas disfarçadas de fé, ou experiências místicas extraordinárias. Pablo nos mira desde sua prisão e nos disse: não se deixem enganar. Tienen a Cristo. Ele tiene todo o tesouro. Mantenham a formação. Quedem-se em la fila. Não abandonem a sencillez do Evangelho. E aqui, irmãos, podemos avançar para a conclusão do sermão. Hemos recorrido um caminho que começou com o sofrimento, el sofrimento de Pablo em uma prisão, e terminou com a plenitude de los tesouros de Cristo. Hemos visto aqui que o dolor del ministro não é em vano, que o objetivo da igreja é a madurez, a firmeza em Cristo, e que nossa única proteção contra o erro, o engano, é a suficiência absoluta de nosso Salvador. Pablo nos recuerda que o ministro fiel é uma luta, que o ministério fiel é uma luta, pero é uma luta que vale a pena, porque o botim é a glória de Deus. O motivo final é a glória de Deus manifestada em seu povo. Não há maior honor para um creyente que ser hallado perfeito em Cristo. Não por seus próprios méritos, nós sabemos disso, sino por estar plenamente unido àquele que é nossa sabedoria, nossa esperança de glória. E para aplicar esse mensagem à nossa vida diária, eu quero considerar 3 pontos. Primeiro, redefina sua perspectiva sobre o sofrimento. Irmãos, quando atraviessem pruebas ou dificuldades por causa de sua fé, ou em seu serviço ao Senhor, não pense que Deus lo ha abandonado. Recuerdem o sofrimento, que o sofrimento é a menudo el taller, onde Deus pule nossa madurez e nos identifica com Cristo. Su dolor, se é por la causa del Evangelho, tiene um propósito eterno para o pueblo de Deus. Segundo, busque a madurez através de los medios de graça. Não se conforme, hermanos, com ser niño espiritual. La madurez não chega a uno por osmosis, chega por el anúncio, por a amonestação, por la enseñanza de la palavra. Comprometa-se, por lo tanto, com o estudo sério das Escrituras. Comprometa-se com a vida de oração, com a comunhão da igreja. Não penses em buscar tesouros fora de Cristo.
profundice en lo que ya tiene en él. Y tercero, cultive el discernimiento frente a las novedades. Em um mundo lleno de palavras persuasivas e ofertas de uma espiritualidade mais avançada, aprenda a perguntar: isso exalta a suficiência de Cristo ou añade algo à sua obra? Mantenga el orden e a firmeza que Pablo trata nesse texto de Colossenses. Si una enseñanza lo aleja de la centralidad de la cruz y de la gloria de la persona de Jesús, rechácela, por muy elocuente y religiosa que pueda parecer. Mi oración es que el Señor nos conceda ser una iglesia aquí en Panamá Oeste, que como la de Colosas, alegre el corazón de Dios, por su orden, por su firmeza en Cristo Jesús. Que descansemos en Cristo, en que Cristo es suficiente para sostenernos en el dolor, para guiarnos en el servicio y para guardarnos hasta el día de su regreso. Amém? Vamos orar, irmãos. Padre, te damos graças por tu santa palavra, por essa enseñanza del apóstolo Pablo a la igreja de Colossos. Padre, aqui encontramos verdades que nos ensinam profundamente. Ayúdanos, oh Dios, a ser una iglesia que mantiene el orden y la firmeza en Cristo. Vivemos en una sociedad completamente hostil a los principios y a las enseñanzas de las Escrituras. Ayúdanos a mirar el mundo con los lentes de las Escrituras, com uma cosmovisão bíblica, com um entendimento crítico de lo que está ocorrendo em nosso alrededor. Ajuda-nos a entender e a manter-nos satisfeitos em la suficiência de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, ahora vamos tener la Santa Cena. Y yo invito a ustedes que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Y yo voy a leer los versículos